Olá pessoal, Teacher Rodrigo. Vamos continuar o nosso passeio pelas metodologias de ensino. Já falamos do método gramática e tradução, 1840, fizemos uma parada em 1880 para poder tratar do método direto e agora vamos abordar o audiolingualismo. Esse método ele foi impulsionado pela entrada dos Estados Unidos na guerra. Gerou a necessidade de formar falantes fluentes em diversas línguas. O método foi conhecido como o método do informante, uma vez que o falante nativo era fonte de pesquisa sobre a língua. Então, as universidades que estavam desenvolvendo esse método, eles usavam falantes nativos para identificar essas estruturas que deveriam ser aprendidas pelos estudantes. Esses estudantes eles eram submetidos a atividades intensas. Vejam só, estudantes tinham 10 horas por dia durante 6 dias da semana, 15 horas de drills, que são repetições para memorização, com o falante nativo, e mais 20 a 30 horas de estudos em casa num período de 2 a 6 semanas. Também foi conhecido como método do exército. E com o método direto, ele se baseava no contato intenso com a língua-alvo. Então, mais uma vez, não se poderia utilizar a língua materna para esse processo de aprendizagem da língua-alvo. A gramática e as estruturas linguísticas eram o ponto de partida. Então, tudo era desenvolvido ao redor desses aspectos gramaticais e dessas estruturas que eles acreditavam que deveriam ser dominados por esses futuros falantes da língua-alvo. A língua é ensinada por meio de atenção sistemática à pronúncia e por repetições orais intensas. Havia algumas análises comparativas porque eles acreditavam que diferenças entre as línguas elas poderiam gerar alguns problemas. E se eles conseguissem prever essas diferenças, então, isso possibilitaria um processo de aprendizagem mais eficiente. O treinamento auditivo ele é primordial nesse método, seguindo da fala, da leitura e da escrita. Havia um senso comum de que a prática leva à perfeição. Então, você treinava, você tinha contato frequentemente com essa língua e, obviamente, você passaria a dominá-la com essa perfeição. A abordagem aqui ela é fundamentada no estruturalismo linguístico. Então, a língua é vista como um sistema, de elementos estruturalmente relacionados e também é fundamentado no behaviorismo. O comportamento, então, depende de 3 elementos: o estímulo, a resposta e o reforço. O reforço é um elemento vital para o processo de aprendizagem, pois aumenta a probabilidade do comportamento de tornar um hábito. Então vejam só, o estudante, nesse processo, ele é visto como um organismo. Esse organismo ele vai receber alguns estímulos e esses estímulos vão gerar algumas respostas nesse organismo. E essa resposta ela pode levar ao reforço ou ao não reforço. O ensino de gramática e a literatura não deixa de ser o objetivo, pois a proficiência oral ela é primordial. Se nós formos pensar em objetivos a curto prazo, eles acreditavam então que a curto prazo você poderia aprender vocabulário, aprender traços desses aspectos gramaticais, estruturais da língua.
E a longo prazo, aqui já vem a necessidade de você se comunicar como um falante nativo dessa língua. O currículo ele vai buscar promover a aprendizagem de aspectos fonológicos, morfológicos e sintáticos. O vocabulário é apresentado primeiro e as habilidades são ensinadas na ordem, partindo do listening, que é a audição, o speaking, que é a fala, e depois evoluindo para o reading, né, que é a leitura, e finalmente o writing, que é a escrita. Diálogos e repetições são usados para memorizações, então drills fazem parte constante nesse método. O papel dos professores é central no audiolingualismo, uma vez que cabe aos professores modelar o que deve ser trabalhado e cabe aos alunos apenas a repetição. Então, um dos problemas do audiolingualismo é que não há o encorajamento para que o aluno ele inicie as interações. E o que isso vai gerar? Uma dificuldade para esse aluno colocar isso em prática fora da sala de aula, uma vez que é um método muito robotizado. Então, o professor fala, o aluno repete, fala, repete. Ele não é encorajado para ganhar autonomia. Vamos dizer assim, a criatividade, então, ela não tem muito espaço no audiolingualismo. Você apenas reproduz, repete as sentenças que são propostas pelo professor. Algo que é interessante, já que o professor ele tem esse papel central, é que os fracassos são sempre atribuídos ou ao professor ou ao aluno, e nunca ao método. Então, esse método é tido como um método perfeito. Os aprendizes são incapazes de transferir as habilidades para situações de comunicação real fora da sala de aula. Então, a aprendizagem é muito mecânica. A crença de que a linguagem se limita à imitação ao invés de ser gerada pela competência do falante, né? Então, há um menosprezo à criatividade. Atividades práticas deveriam desenvolver aprendizagem significativa e o uso da linguagem. Quais são os pontos fracos do audiolingualismo? Os aprendizes são incapazes de transferir as habilidades para situações de comunicação oral, fora da sala de aula, pois a aprendizagem ela é muito mecânica. Ele, dentro do ambiente de sala de aula, ele aprende apenas a imitar, não a criar. Então, quando ele sai e ele ele se depara com a necessidade de iniciar uma conversa, ele não consegue, porque ele foi treinado apenas para repetir. As atividades práticas deviam envolver aprendizagem significativa e o uso da linguagem. Então, acaba que não era significativo para o aluno, porque não havia o despertar para a comunicação, para que ele realmente treinasse e desenvolvesse as habilidades de comunicação, né? Que ele aprendesse as interações de forma espontânea e natural e conseguisse também aplicá-las espontaneamente e naturalmente. Então tá aí o nosso bate-papo hoje sobre o audiolingualismo, espero que tenha ajudado e até a próxima com mais um método. Bye bye, see you next week.